As nossas saudações a todos que nos ouvem. Meu nome é Karen Regina Zelling e eu sou uma das coordenadoras do Instituto Educacional Morumbi, que é a tarefa assistencial da Sociedade Espírita Amor e Caridade aqui de Cascavel. Hoje, nesta tarde, daremos início ao nosso trabalho de capacitação dos nossos voluntários. O IEM desenvolve diversas tarefas assistenciais. Entre elas destacamos o sábado como sendo a parte doutrinária evangélica, onde acolhemos a comunidade para os estudos da doutrina espírita, para o passe, para as palestras. E a seguir, a tarefa que deu origem a esta grandiosa obra que é hoje o IEM, que é a oferta da alimentação, o nosso almoço fraterno, que teve início como Casa da Sopa Irmã Rosália. O IEM hoje ampliou e muito as suas tarefas. Destacamos entre elas as tarefas socioeducativas e de resgate e de inserção social. Então, o IEM oferece à comunidade de baixa renda inúmeros cursos profissionalizantes, oferecendo assim o verdadeiro resgate social. Todos aqueles que nos ouvem são nossos convidados para ingressarem conosco nesta tarefa que é de amor. Muito obrigada. Então, as nossas atividades vão ter 3 falas, né? No início, a Karen vai apresentar essa proposta do ápice, conviver para amar e servir. Depois terá a fala a psicóloga Miriam. E eu vou apresentar uma proposta de trabalho aqui para o IEM, que está nesses moldes de conviver para amar e servir. A gente já tem 2 grupos fazendo isso, né? Já há quase um ano. É uma proposta, inclusive aqui tem vários voluntários que participam conosco na AME com essa proposta. Então eu vou apresentar a Karen e vou passar a palavra para ela. A Karen é nascida em berço espírita, desde na primeira infância já acompanhava o seu pai, que fundou a primeira casa espírita de Foz do Iguaçu. Então esse trabalho aqui realizado no IEM, para ela faz parte, está inerente à sua conduta ético-moral durante a sua vida. E ela é voluntária aqui no IEM. Nós trabalhamos em várias casas, né, no SEAC, e ela é diretora doutrinária do A Caminho da Luz. Tá? Então, meus irmãos do Ideal Espírita, sejam todos muito bem-vindos para esse nosso primeiro momento, na nossa primeira tarefa de qualificação dos trabalhadores desta casa, dentro da área da assistência e promoção social espírita, aonde estaremos trazendo, como o João já colocou primeiramente, essa proposta da Federação Espírita Brasileira, Conviver para Amar e Servir, que é uma proposta baseada num grande tarefeiro da Seara Espírita chamado Mário Barbosa, assistente social, que ajudou inclusive a formatar a LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Para que nós possamos dar início às nossas tarefas hoje, nós primeiramente vamos colocar aquilo que a Federação Espírita Brasileira preconiza. Só um momentinho, vamos abrir aqui os nossos slides, esses recursos todos que estão à nossa disposição hoje e que muito enriquecem as nossas tarefas, né? Então, o ápice, assistência e promoção social espírita, é inteiramente fundamentado no Evangelho de Jesus e nos ensinos dos espíritos superiores, consubstanciados na codificação espírita, as suas características, os seus objetivos e a sua metodologia de ação e, em especial, a sua finalidade educativa, promovendo o indivíduo de forma integral. Todos esses aspectos serão abordados na tarde de hoje. Segundo a Federação Espírita Brasileira, vejam bem, que é a nossa amada FEB que está nos colocando, todo centro espírita deverá desenvolver assistência social espírita, assegurando as suas características beneficentes,
preventivas e promocionais, conjugando a ajuda material e espiritual, fazendo com que este trabalho se desenvolva concomitantemente com atendimento às necessidades de evangelização. Dentro dessa pasta que todos vocês receberam do nosso material, do nosso seminário, nós temos aí um bloquinho para anotações, uma caneta, temos aí um material ilustrativo sobre os novos projetos que estão chegando no IEM, que a maioria dos que estão aqui hoje já são trabalhadores desta casa, graças a Deus, né? Outros convidados de outras casas, porque como abordaremos também os aspectos administrativos e os objetivos doutrinários, além de, se Deus quiser, estarmos aí angariando novos tarefeiros aqui para o IEM, né, Rosângela? Nós também estamos capacitando e qualificando trabalhadores de outras casas, porque veja que é a FEB que está falando, que todo centro espírita deveria ter a área do ápice. E aqui, o IEM, Instituto Educacional Morumbi, é a tarefa assistencial da Sociedade Espírita Amor e Caridade, fundada em 1995. Em 2013, graças ao convite da nossa querida irmã Suane, chegamos à tarefa do IEM, muito bem acolhidos. E quando nós chegamos aqui, foi com imensa alegria que vimos que a tarefa da evangelização estava consolidada dentro desta casa. As crianças muito bem acolhidas, teve início lá há 20 anos atrás com a distribuição da sopa e essa tarefa se qualificou no decorrer dos anos. Hoje temos inúmeros cardápios aqui, hoje tem um almoço bem lindo aqui sendo servido para a comunidade, mas a tarefa doutrinária já estava muito bem formatada durante o sábado, que era a parte doutrinária da casa, e nas quartas-feiras com a leitura do Evangelho. Só que, para que se cumprissem as obrigações estatuárias da nossa casa, era necessário que nós implantássemos aqui as tarefas socioeducativas, com os cursos que são os cursos profissionalizantes. E no primeiro momento já ocorreram 2 cursos, que foi o auxiliar de costura junto com o Senai, e foi o curso de cabeleireiro junto com a Fundação Consciência e Trabalho. Então, a partir do momento que chegamos e vimos que a tarefa necessitava de uma qualificação, de uma ampliação dentro de uma outra área, que é a área da capacitação, nós, no primeiro momento, decidimos fazer a nossa reforma física, a estrutura física, para que pudesse acolher esses novos projetos. E eu quero compartilhar com vocês agora, então, quais são as novas propostas do IEM.
nós temos a grata satisfação de colocar para todos os nossos trabalhadores, diante de todos esses projetos que foram postos aqui, as importantes parcerias firmadas hoje com o IEM. Já estão conosco o SENAI, que é uma instituição reconhecida a nível nacional e que permite que todos aqueles que se qualificam através dos seus estudos tenham as portas abertas no mercado de trabalho. Esteve conosco no curso de auxiliar de costura industrial. A Fundação Consciência e Trabalho, que já esteve conosco aqui na nossa sede, dando o curso de manicure e pedicure. Esse semestre agora que vem, entra com o curso de cabeleireiro, continuando dentro dessa mesma área, e o curso de salgados. A Faculdade Anhanguera, que nos concedeu essas carteiras que todos vocês estão sentados hoje, e pôs o seu quadro de profissionais à nossa disposição, e a Faculdade Assis Gurgax. Esta semana finalizamos com a FAG, e aqui dentro do IEM acontecerão os estágios da área de nutrição, onde nós estaremos fazendo oficinas de nutrição, de segurança alimentar, de manipulação de alimentos, dentro da nossa cozinha, que agora é uma cozinha industrial, recentemente finalizada e ainda também em fase de terminar, de trazer os recursos necessários. E a FAG também entra conosco com o curso de pedagogia. Faremos aqui um contraturno para os alunos que assim desejarem. Temos também fechado já com o Núcleo Regional de Educação o curso de alfabetização para adultos. Só estamos aguardando a liberação do nosso governo federal, que sabemos que tem inúmeras dificuldades que assistimos todos os dias na nossa televisão. Mas, diante de todos esses desafios, é necessário que nós, trabalhadores da área do ápice, compreendamos, primeiramente, o embasamento doutrinário. Temos aqui a alegria de ter o Centro Espírita de Cafelândia, o Grupo Espírita, Grupo de Estudo, Jesus Modelo Guia, os estudantes da AME, que também já fazem um trabalho de caridade junto aos hospitais. É necessário que nós tenhamos a certeza de que a doutrina espírita, através de Allan Kardec, nos coloca como meta, como prática de todo espírita. Fora da caridade não há salvação. E dentro deste colar de pérolas, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós colhemos algumas pérolas preciosas para que nós depois possamos estudar com mais profundidade. Destacamos aqui o capítulo 10 do Evangelho, Bem-aventurados os misericordiosos. O capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. No capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Mas é lá no capítulo 20 do Evangelho, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, que somos todos nós espíritas, encontramos no seu item 4, especificamente dito, a missão dos espíritas. Quando o Espírito Erasto nos diz que, então perguntareis, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-los-eis pelo princípio da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Então, nós precisamos refletir quais são os objetivos da área da assistência e promoção social espírita, como o próprio nome diz. É claro que, primeiramente, é acolher, é amparar nas suas necessidades básicas e mais urgentes, o que nós aqui já fazemos com tanto amor e com tanto carinho. Mas também é a promoção integral do ser. E para tanto é necessário que nós despertemos os nossos semelhantes para as suas potencialidades, para que eles possam empreender a sua libertação da miséria social, da miséria moral, através deste autoconhecimento e da destinação do espírito imortal que somos todos nós. Então, dentro dos objetivos, segundo o que se encontra preconizado pela Federação Espírita Brasileira, promover o indivíduo e a família carenciada no aspecto bio, psico,
sócio-espiritual à luz da doutrina espírita, possibilitando-lhes refletir na grandeza da codificação kardeciana e conscientizando-os quanto às possibilidades de mudança, tanto na vida exterior como na vida interior. Nos aspectos biológicos, o nutricional, que nós já fazemos aqui, que é o fornecimento de lanches, almoços, distribuição de fardos de alimento, ambulatório, dentário e clínico. Então temos ali ao fundo 2 salas que ainda estão em fase de término, para que nós possamos começar com os tratamentos dentários, junto com a família do Dr. Vitor Espada, que já se propôs a estar aqui conosco dentro da nossa instituição. Mas o ambulatório clínico, esse já terá início, junto com a nossa irmã Miriam Carla, que vai fazer o atendimento psicológico daqueles que assim necessitarem. E o apoio fraterno, que é um grupo de autoajuda espírita, que é promovido pela Associação Médico Espírita. Gente, dentro dessa classe social, e eu diria mais, porque na realidade o problema com as drogas hoje é uma pandemia, mas muito especificamente o problema do álcool, ele se encontra muito presente nas famílias de baixa renda. Então, quando nós tomamos conhecimento dessas situações, principalmente com as crianças que nós trabalhamos, né, com as mães que chegam até nós, é necessário que nós tenhamos as ferramentas para oportunizar o tratamento devido a esses nossos irmãos. E o João, mais à frente, estará falando sobre isso. Então, as oficinas de segurança alimentar, dentro desse apoio nutricional, que agora estão dentro da área de nutrição da FAG, com as estagiárias da FAG, e os cursos em parceria com a Fundação Consciência e Trabalho. É muito importante que a gente entenda que essa nova proposta da Federação Espírita Brasileira, ela vem trazer todas as questões socioeducativas para a sua prática, porque nós temos que encontrar caminhos e recursos, principalmente lúdicos e práticos, para passar a nossa mensagem para aqueles que chegam até nós. Então, quando você vai lá na cozinha e você tem uma aula prática daquilo que o professor está aqui na frente falando, ela se torna muito mais, o resultado é muito mais frutífero. É diferente da gente se posicionar aqui e simplesmente trazer a mensagem. A pessoa não absorve com tanta profundidade quando ela está lá, colocando a mão na massa, tendo a oportunidade de realmente praticar aquilo que ela está aprendendo. Por isso, a importância das nossas oficinas. No aspecto psicológico, o primeiro de todos é o acolhimento. Todos aqueles que chegam às nossas portas, no primeiro momento necessitam ser acolhidos. Eu me recordo de certa feita, quando eu estava numa outra instituição, eu viajo bastante, faço bastante tarefas em várias casas, né? E eu estava numa outra instituição e chegou um senhor. E ele, naquele momento, ele se encontrava ébrio, alcoolizado. E ele, das pessoas, de um senhor da casa, foi lá e tirou ele de dentro da instituição e fechou os portões e falou: você só vem aqui quando você estiver limpo. Hoje, depois que nós conseguimos acolher este nosso irmão, que ele se sentiu pertencendo àquela instituição, ele conseguiu sozinho empreender a cura. Então veja a importância do acolhimento. Se nós não tivermos claro isso dentro do nosso coração, nós não estamos preparados para trabalhar nos presídios, nós não estamos preparados para trabalhar com as prostitutas. Eu muito me emocionei quando numa das nossas reuniões da área do ápice, um grupo de outro estado relatava a feliz experiência que eles tiveram quando implantaram um trabalho junto às prostitutas. Veio uma orientação no grupo mediúnico para que eles fossem em busca dessas irmãs que se encontravam na rua. Foi um trabalho feito com os moradores de rua e com as prostitutas. Então nós precisamos ter em nossos corações a certeza de que é necessário acolher. Após o acolhimento, a pessoa tem que se sentir pertencendo à instituição. Não nós aqui de um lado do balcão e eles ali na fila esperando algum benefício. Ela tem que pertencer ao todo da instituição. Os nossos ambulatórios de psicologia e pedagogia já estão estabelecidos aqui dentro do IEM.
E o Friends, que é uma metodologia que eu gostaria agora que o João Madeira, presidente da AME, que está aqui com seus acadêmicos, com os participantes da AME, que viesse nos trazer esclarecimentos sobre o que é o apoio fraterno, sobre o que é o método Friends, que será implantado aqui dentro da nossa instituição, e sobre a capelania, que são os 3 trabalhos desenvolvidos para a AME. O apoio fraterno é um grupo específico para atender pessoas com problemas de álcool e drogas, e tabagismo também. Então, nós somos um grupo de autoajuda, como é o AA, o NA, o Naranon, o Amor Exigente, tá? A única diferença é que esses grupos são ecumênicos, e nós somos um grupo espírita. Então, quem vem nos procurar sabe que vai receber, nós vamos tratar os 12 passos do AA, mas nós vamos levar isso à luz da doutrina espírita. E o apoio fraterno se torna um espaço de convivência mesmo. Nós trabalhamos a espiritualidade, trabalhamos terapia grupal, que é chamado de terapia de espelho, individualizado para dependentes e para codependentes ou familiares. Está aqui o Gilberto, o seu Odemar, que são voluntários desde o início lá no grupo, né? E qual que é a nossa proposta desse grupo de ajuda? Então, é um grupo mútuo, né, de caráter educacional, que forma essa aliança, ela é coesa dentro do grupo, isso vai crescendo conforme a convivência, conforme a capacitação de cada voluntário, né? E o que a gente trata lá? Há um fator muito grave na vida, né, que se desestrutura. Quem aqui convive com alguém na dependência de qualquer uma das drogas, mesmo álcool e cigarro, sabe que isso é um fator muito desestruturador da vida. Então é isso que a gente lida lá. E a proposta aqui para o IEM é que a AME hoje, nós temos apoio fraterno espírita em 6 localidades no Brasil. Desses 6 grupos, nasceu com a AME Santo Ângelo, e a AME Cascavel hoje é o segundo grupo que está capacitado para fazer o treinamento de qualquer casa espírita na região aqui da 10ª URI que queira trabalhar com a dependência química aqui no IEM. Com essa proposta desse espaço de convivência, né? Não teria problema nenhum, desde que tivéssemos voluntários. Há necessidade de ter alguém na área da saúde? Não precisamente assim, né? Porque uma das etapas das nossas reuniões, nós tratamos de uma substância química. Nesse momento da reunião, desse dia em que nós vamos falar de alguma substância, há necessidade que seja alguém da área da saúde que tenha formação em dependência química, que pode ser enfermeira, pode ser o médico, pode ser o psicólogo, pode ser o fisioterapeuta, não tem problema. E nesse caso, quando o grupo não tem, a AME vai e presta esta assistência, que na nossa nós temos várias pessoas para fazer isso. Então, esse grupo não tem interesse lucrativo, financeiro nenhum, né? Ele é formado por voluntários, objetivo o crescimento pessoal dos integrantes. Nós tivemos pessoas que queriam trabalhar conosco, mas acabaram saindo porque ainda fazem os seus aperitivos sociais no uso de álcool. Então, o grupo promove o crescimento pessoal, como hoje tem no nosso grupo pessoas que o fato de estarem no grupo abandonaram
essa prática, né? Não usam mais nenhuma substância, porque seria um contrassenso. Se os frequentadores do grupo, numa reunião social, nos veem tomando uma cerveja, acabou o grupo, né? O grupo pode fechar, que não vai para frente. Então, promove esse crescimento pessoal, e nós vemos isso muito nítido, né? No grupo, né? O crescimento de cada integrante, que hoje o pessoal não vê a hora de chegar na sexta-feira para fazer parte lá no grupo. E esse espaço de convivência lá, a gente leva para o dependente, para a sua família, esse acolhimento, ele é fundamental, porque nós levamos uma esperança para essas pessoas e fazemos um pacto com eles. Olha, como eu confio no trabalho, o seu Demar, o Gilberto que está aqui, a gente propõe para a pessoa uma convivência de no mínimo 6 meses. Por quê? Porque nós confiamos no trabalho. Então, essa esperança que nós levamos para quem chega no grupo, isso traz uma confiança, né, para todos, né? E o caráter anônimo e confidencial, temos que preservar isso, né? O que se vê lá, o que se fala lá e o que se ouve lá permanece. E não pode ser num dia, aqui no IEM, que tenha outras atividades. Não pode. Tem que ser num dia que o apoio fraterno só vai funcionar, só o apoio fraterno. Não vai ter nenhuma outra atividade para preservar o caráter anônimo, né, e confidencial dos participantes. Então, o grupo é baseado nessas 3 ansas, né? A partir da semelhança, eu vejo no relato do outro que o problema dele é igual ao meu, que ele estava em desespero igual ao meu. Essa semelhança gera uma esperança, que gera uma confiança, né, na potencialidade, na capacidade própria de cada um. Então, eu não vou me estender muito, eu só quero mostrar para vocês agora como que a doutrina espírita está inserida nesse meio aí. Nós trabalhamos a culpa, né, muito profundamente, Joana de Ângeles, Raul Teixeira, Divaldo Franco, fazemos e se o grupo tiver uma psicóloga, né, a psicóloga está convidada, então fica melhor ainda, né? O grupo vai se fortalecer muito. Trabalhar a culpa à luz da doutrina espírita é uma coisa muito gratificante e que nos faz entender, né, e seguir para frente. A gente estuda todas as substâncias, maconha, cocaína, o álcool, crack, as drogas sintéticas, né? Então, a gente esclarece, abre para discussão, os familiares participam muito nesse momento. Todos nós aprendemos com essa reunião, os próprios voluntários, né? Porque eles vão ser questionados sobre isso, né? Maconha, né? A gente vê como esse processo da viciação para o espírito, né? A lesão perispiritual. Então, a gente trata tudo isso lá. O vampirismo, de uma forma aí, Manuel Filomeno de Miranda vem nos esclarecer de uma forma muito profunda, porque toda viciação, quando eu acendo um cigarro, quando eu tomo uma cerveja, se eu tenho a importância de nós espíritas ainda termos álcool na nossa casa, por quê? Porque toda vez nós nunca vamos estar sozinhos. Isso é poucas vezes que um médico, que na área da medicina nós podemos afirmar, né? Porque na área médica nem sempre 2 mais 2 é 4. E aqui nós podemos afirmar, toda viciação está acompanhada desse processo obsessivo e nós nunca estamos sozinhos. E exemplifica, um dia da reunião é só para exemplificar o Evangelho no Lar. Eu digo sempre, né, o pessoal que convive comigo aí sabe disso, eu receito com tanta convicção o Evangelho no Lar, como eu receito para alguém que tem pneumonia antibiótico. Eu tenho certeza
desse remédio. Tenho certeza que ele não tem efeitos colaterais e tenho certeza que a eficácia dele é 100%. Então, um dia da reunião, a gente até agora, nós estamos aqui até querendo fazer um teatro para exemplificar o Evangelho no lar, mas os nossos atores ainda não... Mas vai dar certo, né? E também, né, hoje a prece faz parte do receituário médico. A AME São Paulo fez uma consulta no CRM de São Paulo e os médicos estão autorizados a orar com os seus pacientes. Isso é uma vitória, é uma conquista da AME Brasil, né? Então nós podemos orar. Eu não posso encaminhar um paciente no meu receituário para receber atendimento na casa espírita. Por quê? Porque não é um procedimento médico. Tá? Então, do apoio fraterno seria isso. O que é o método Friends, que em inglês quer dizer amigos? É fantástico. Nós estamos traduzindo o Friends com princípios espíritas, resiliência para a vida. É criarmos em nós habilidades sociais e habilidades intelectuais e habilidades emocionais. Ontem, indo para o hospital, na CBN, eu ouvi que os psicólogos, que a medicina, que os cientistas estão preocupados com a emoção das pessoas, né? E isso me deixou muito feliz, porque nós já estamos vivendo isso. Então, o Friends, com as crianças, nós vamos jogar, brincar, vamos fazer várias atividades, colagem, escultura, modelagem, pintura, recorte, para que elas criem essas habilidades emocionais e sociais. Com os adolescentes é de uma outra forma, outros recursos, e com os adultos também. Então, temos já uma proposta de aqui fazer um projeto piloto. Eu e uma pedagoga da escola do Expressão, que fez a capacitação junto comigo, e nós vamos aplicar o método Friends. Vamos dizer para vocês selecionarem as crianças para a gente, que vocês estão aqui, convivem com elas, e todos vocês estão convidados para participar. Com relação à capelania, espaço maravilhoso de convivência. Cada dia, é difícil a semana que alguém não me liga, parabéns, a capelania está ótima. Lá no Salete, as meninas me perguntam, quando que eles vêm? Quando que eles vêm aqui? Eu percorro as enfermarias do hospital e vejo o Evangelho segundo o Espiritismo nos leitos, as pessoas pedindo. Eu vejo as enfermeiras escondidinha lendo. O enfermeiro que trabalha com a gente no centro cirúrgico me pediu Caminho, Verdade e Vida, que era para eu guardar segredo, e onde que ele podia arrumar o livro, eu, dei o livro para ele. Então a capelania, está aqui o seu Aldemar. Quem mais da capelania? Só você, né? Talvez o seu Aldemar poderia falar com maior propriedade. Para fazer parte da capelania, precisa passar pela capacitação, porque é um espírita que vai prestar atendimento religioso dentro de um hospital, que a CCIH tem normas com relação à infecção, postura. Nós temos que aprender a conviver com o pessoal, não interferir na rotina deles, né? Então, precisa também fazer a capacitação. Depois do dia 6 de junho, haverá uma capacitação, porque nós estamos entrando agora também no Hospital de Câncer, no CEONC. Então, nós estamos indo agora
para o encontro mundial, o maior encontro mundial de medicina e espiritualidade, que vai ser em Goiânia, de 3 a 6 de junho. A AME Cascavel participa de 3 discussões e o nosso trabalho da capelania foi aceito lá, tá? Então, vocês vão ser convidados e quem quiser participar da capacitação será bem-vindo, tá? Muito obrigado. Então, dando prosseguimento, quais são nossos objetivos quando nós expomos todas essas questões aqui, sobre o apoio fraterno, sobre a capelania e sobre o Método Frentes? O Método Frentes vai estar aqui conosco. Mas é muito importante, gente, que nós também tenhamos conhecimento do que a rede espírita oferta. Por exemplo, um centro espírita mais próximo aqui de nós, que é o Joana de Ângeles. Lá, no sábado, às 14 horas, tem um trabalho com as gestantes e que foi estabelecido de acordo com aquilo que a Federação Espírita do Paraná promove. Inclusive com as apostilas da Federação, eu tive a oportunidade de implantar lá esse projeto. Então, quando nós não estivermos dentro da nossa casa espírita, nós podemos encaminhar para a rede. O Cefas, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, do nosso irmão Claudemir. Lá existem oficinas de artesanato. O NAFA, Núcleo Assistencial Francisco de Assis, no Interlagos, tem uma extensa trabalho dentro da área de ambulatório médico, presta auxílio médico para a comunidade e visitas nos lares, num formato igual à Caravana Alta de Souza, que teve a sua origem na Mansão do Caminho, de Divaldo Pereira Franco. E o IEM entra nessa rede também. Então, o A Caminho da Luz já faz uma tarefa dentro dos hospitais, faz a tarefa com a dependência química. Nós, quando alguém chegar até nós, que nós reconhecermos que é necessário amparar numa dessas áreas, se nós não temos dentro da nossa casa, nós podemos encaminhar, certo? Por isso que nós colocamos tudo isso aqui. E a Federação Espírita Brasileira nos trouxe então uma proposta nova de trabalho, que na realidade vai ampliar, intensificar e vai firmar tudo aquilo que já está preconizado dentro da área da assistência e promoção social espírita. Conviver para amar e servir. Esse projeto criado por Mário Barbosa e que traz todo um posicionamento para nós muito mais amplo diante daquele que chega até nós. Por quê? Ele nos solicita que nós criemos espaços de convivência. Isso já acontece aqui dentro do IEM, quando nós servimos as refeições. Só que agora nós temos que entender que não basta servir o prato, permitir que a fila se forme, que as pessoas sentem, sejam bem acomodadas. É necessário que nós almocemos juntos, que nós compartilhemos, que a gente conviva. Criar espaços de convivência é tão rico que é uma metodologia que deve se abranger a todas as áreas da casa espírita. Nós vemos que isso dentro do SEAC, por exemplo, ele já está sendo implantado quando, por exemplo, no estudo da mediunidade, na última segunda-feira do mês, existe 1 hora antes do trabalho mediúnico um momento de confraternização, para nós conhecermos os outros grupos mediúnicos, nós conhecermos mais profundamente aqueles que se encontram conosco no trabalho. Então, o espaço de convivência é essa troca, é esse enriquecimento de conhecimento dentro dessa relação de nós estabelecendo a nossa relação com o outro, com o próximo. Portanto, deve ser um espaço de convivência, onde a fraternidade não é apenas um ideal, mas um exercício de construção das relações. É um movimento em direção ao próximo, não no sentido físico, mas, acima de tudo, fraternal, procurando compreendê-lo de forma integral para poder atendê-lo em suas necessidades gerais. Espaços de criatividade. É fundamental a gente criar, como a Suane coloca, já várias vezes ela já veio com essa proposta, uma transformação na nossa didática, gente. Principalmente, nós temos aqui, por exemplo, quando eu fui preenchendo as fichas dos cadastros aqui no IEM, por incrível que pareça, nós temos 70% dos adultos que frequentam a nossa instituição são analfabetos. Como que eu vou propor a leitura de um livro no estudo? A pessoa fica constrangida em mostrar que não tem o conhecimento básico das letras. Então, a nossa didática
dentro das nossas tarefas, ela tem que ser modificada, ela tem que ser enriquecida. Por isso esses espaços de criatividade, que vão trabalhar também no desenvolvimento intelectual, tanto nosso, porque vamos ter que pensar muito, né? Criar caminhos diferentes, aí, novos caminhos, quanto daqueles que estão sendo amparados pela instituição. E educação pelo trabalho. Primeiro eu gostaria de colocar aqui, o exemplo educa mais do que a palavra, nós já sabemos disso. Então nosso posicionamento diante dos que frequentam a nossa casa já é uma forma de educação. Mas a educação para o trabalho, no sentido de que todos nós, sem exceção, estamos aqui encarnados com um único fim útil, que é o da nossa evolução. A nossa evolução no sentido mais amplo. Então, empreender essa jornada, desempenhando as nossas potencialidades intelectuais, quando a pessoa não tem essa crença, eu não consigo, eu fui para a escola, mas eu só reprovei, eu não consigo aprender, chega aqui com uma baixa estima, né? Muito grande, e é muito difícil você despertar essa pessoa dizendo, não, você é um espírito imortal, que você tem potencialidades, você tem condições de se desenvolver, e esse desenvolvimento ele acontece em todas as áreas, na área da intelectualidade, da moral e da espiritualidade. Mas para que a gente possa se desenvolver intelectualmente, Deus, na sua sapiência, nos trouxe um caminho, que é o exercício do trabalho. Por isso a capacitação profissional, por isso essa preocupação nos projetos socioeducativos, que estamos ajudando os nossos semelhantes a se desenvolver intelectualmente e a empreender a sua jornada libertadora das misérias humanas, das misérias sociais. No aspecto social, aqui nós tivemos então no sábado passado o recadastramento de todas as crianças que frequentam a nossa instituição. A alfabetização para adultos, os cursos profissionalizantes, a inserção no mercado de trabalho, mas também é necessário que nós conheçamos, e a Rosângela pôs isso muito bem, o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. Por quê, gente? Porque nós vamos oportunizar aos nossos irmãos o exercício da sua cidadania. Todos nós somos um ser digno de direitos e de deveres, mas para isso é necessário que nós tenhamos os caminhos que devem ser percorridos. O CRAS, então, é o exercício da cidadania e nós temos que saber em que momento nós devemos encaminhar para o CRAS. Não concorda, Rosângela? No aspecto espiritual, então já temos aqui no IEM o passe, as palestras, a evangelização e o atendimento fraterno. E é claro que nós não podemos esquecer que o trabalho acontece nas duas esferas. Nós sabemos que aquilo que nós conseguimos concretizar no plano material já estava muito planejado no plano espiritual. Então o trabalho acontece nas duas esferas. Toda pessoa que chegar à nossa instituição, não tenhamos dúvida, está recebendo amparo espiritual. Os mentores que muitas vezes os encaminham até nós, o Divaldo Pereira Franco relata muito, de maneira brilhante, um caso desses, né? Quando ele às 2h da manhã estava extremamente cansado em atender inúmeras pessoas e chega até ele uma irmã solicitando que pagasse a sua conta de luz, e ele estava tão cansado, ele se achou no direito de estar cansado e dizia, olha, hoje eu não posso resolver o seu problema. E daí a Joana vem e lhe diz que aquela irmã havia sido encaminhada até ele, porque ele era a última porta de esperança. Então ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Já sabemos que toda vez que alguém chega até nós, está recebendo um amparo espiritual. Mas é necessário que a gente saiba respeitar as outras crenças. Numa das nossas palestras aqui eu falei, quem que aqui é católico? Levantaram a mão. Quem é evangélico? Levantaram a mão. Então, esse respeito, não violentar consciências. A melhor religião é aquela que cria maior afinidade e maior vínculo. Então, não é o nosso objetivo primordial aqui, não é tornar todos que chegam até nós espíritas, mas trazer a doutrina espírita com seus conceitos morais e evangélicos. Priorizar os ensinos evangélicos. Jesus é o nosso modelo e guia. As lições evangélicas, elas são melhor compreendidas por todos. Analfabeto, intelectual, todos os ensinos do Cristo, eles têm que ser priorizados. O atendimento espiritual, que nós já fazemos. Na questão do voluntário,
a nossa capacitação, a nossa qualificação. Proporcionar ao frequentador do centro espírita oportunidade de exercitar o seu aprimoramento íntimo. Nós somos necessitados dessa tarefa. Nós é que precisamos estar aqui. Pelas nossas dívidas, pelos nossos compromissos passados, pela duplicata que nós assinamos antes no nosso plano reencarnatório. Se a gente tivesse agora aqui um filminho lá de antes do nosso nascimento e a gente visse o que a gente estava... Não, pode deixar que eu vou fazer. Conta comigo, né? Assumimos esse compromisso antes do nosso nascimento, gente. Não tenhamos dúvida disso. Aprimorar o aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho junto aos indivíduos e às famílias em situação de carência socioeconômica, moral e espiritual. Mas é necessário também que nós estejamos qualificados. No mínimo 2 anos de conhecimento da doutrina espírita, que a gente vê que as pessoas chegam muito bem intencionadas. Chegam na casa espírita, onde é que é a tarefa? Estou com vontade de participar dessa área da caridade. E a gente vê que às vezes a pessoa falta recursos doutrinários para ela estar diante de uma tarefa. Então, no mínimo 2 anos de estudo para ser aceito dentro da tarefa. Comprometimento ideal e, acima de tudo, estudo constante. Na mediunidade é assim, no ápice também é assim. Se você está incluído numa tarefa dentro da casa espírita, é necessário que você esteja num grupo de estudo dentro da casa espírita. O estudar para nós é a existência inteira, né? Assiduidade e pontualidade. Aí que fica a confusão. Porque toda vez que a gente fala trabalho voluntário, eu vou quando dá, né, Rosângela? Não dá, gente. Olha, vejam quantos compromissos nós estamos assumindo, quantas parcerias, que responsabilidade a nossa. Se nós hoje tivemos essas grandes conquistas, é pelo reconhecimento que a sociedade tem de todos nós, da nossa tarefa, da seriedade, do compromisso, do amor ao próximo, desenvolvido pela doutrina espírita. A caridade é essa janela que faz com que a luz do Espiritismo brilhe para o resto da humanidade. Então, temos que ter o compromisso, a responsabilidade com a tarefa. A qualificação. Então, chegou alguém, já está na casa espírita, é estudante ou é um espírita, né, que há muito tempo está lá, fica 6 meses como auxiliar naquela tarefa, para ver como que a tarefa decorre aqui, como é que é a sua forma de ação, para depois assumir realmente um papel integrando a uma coordenação ou coisa parecida. E nós todos, dentro da nossa pastinha, recebemos o termo de voluntário. Isso é para todas as casas dentro dessa tarefa. Por quê? A lei dos homens já coloca que nós somos obrigados a ter assinado um termo de voluntariado na lei 9.608. Então não é diferente aqui para nós, todo mundo recebeu, é necessário que a gente preencha e devolva assinado. É por isso que a Federação Espírita do Paraná vem, há muitos anos já, trazendo essa metodologia do espiritizar, humanizar e qualificar. O espiritizar é conhecimento da doutrina. O humanizar é esse espaço de convivência, é essa relação, essas condições. E o qualificar é o que nós estamos fazendo hoje aqui, tomando conhecimento de todas as áreas. O nosso plano de trabalho, toda vez que nós vamos implantar um projeto aqui, queria que o seu Júlio estivesse aqui, Rosa. Que pena que ele não está aqui, a Rosalina, né? Temos que estabelecer metas. Nós temos que planejar e nós temos que ter um cronograma. Por que isso, gente? Por exemplo, no primeiro momento que eu fui falar com a FAG, eles queriam utilizar o sábado. Eu falei, o sábado não dá. O sábado é da tarefa doutrinária. Então, a necessidade desse planejamento, desse cronograma, eu não posso sair e achar que no dia tal eu vou poder fazer uma tarefa aqui, porque agora a gente tem, esse espaço vai ser utilizado de forma integral. Então, temos que ter planejamento e temos que fornecer relatórios. Número de frequentadores e número de trabalhadores. Por quê? Porque se eu no futuro eu quiser fazer uma parceria com o governo federal, com o governo municipal, eu tenho dados para embasar o meu projeto. Eu falo lá, olha, eu tenho 50 famílias assistidas dentro do IEM. Eu tenho o cadastro dessas famílias. Eu sei a idade, eu sei a renda familiar de cada um deles. Então, número de frequentadores, trabalhadores, relatórios semestrais é o que nós estaremos pedindo agora
a todas as áreas do IEM, recursos e despesas, né? Temos que pensar nessa parte aí, não nos comprometermos mais financeiramente. Dentro dessa óptica, os voluntários sociais necessitam se preparar pelo estudo da doutrina espírita, pela prática do bem, pelo seu autoconhecimento e, grifamos aqui, o grifo é nosso, o conhecimento do outro, e pelas ciências humanas, a fim de assumir o grande papel educativo a desempenhar junto à nossa comunidade. Mais tarde nós vamos passar a palavra à psicóloga Miriam Carla, que vai nos trazer esse conhecimento do outro, vai nos trazer esse conhecimento à luz das ciências humanas, do estudo que ela teve, da capacitação que ela teve dentro da área da psicologia. Quem falou isso foi a Federação Espírita Brasileira, e tudo que eu estou trazendo aqui é da FEB, tá, gente? O cadastramento tem que ser sigiloso, porque ali a pessoa vai trazer determinadas informações que não devem estar ao alcance de todos. Renda familiar, quanto que a pessoa ganha, quanto que o marido ganha. Então tem que existir sigilo. É um momento também que vai existir um atendimento fraterno, porque a pessoa ali, normalmente, ela expõe as suas maiores dificuldades. Tá? Então, e por que a gente tem que ser feito isso por um espírita? Porque nós sabemos qual é o encaminhamento que nós devemos dar. Se não é espírita, gente, a experiência já nos mostrou que muitas vezes nós incorremos em erros doutrinários muito graves. Lá no Interlagos, uma das experiências que a gente viveu, tinha a dona Natalina. O marido fazia jardins e ela era de casa, do lar. A dona Natalina se encontrava na 11ª gestação. E quando ela teve um contato com um profissional técnico que não era espírita, no primeiro momento, a colocação daquele profissional foi: como é que a senhora ainda não fez uma laqueadura? Então, a doutrina espírita sabe que para cada um dos que vem até nós, para cada espírito que tem a oportunidade de ingressar nessa abençoada escola terrena, existe um plano reencarnatório. Ninguém vem para o mundo ao acaso. Como é que agora nós vamos esterilizar a comunidade, como se isso fosse prevenção da pobreza? Então, muito cuidado, muito critério. Esse cadastramento e esse primeiro atendimento, esse acolhimento, tem que ser feito por um voluntário espírita. A LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, diz nas suas diretrizes que a avaliação social será realizada por assistentes sociais, por meio de visita domiciliar à instituição de abrigo ou ainda em qualquer outro lugar de moradia, para conhecimento do beneficiário, dos demais integrantes de sua família e do local onde vive. Por isso que a partir de hoje nós vamos chamar a nossa visita domiciliar, que é muito enriquecedora para nós. Ela nos traz uma visão da realidade em que está inserido aquele que chega até nós. É muito importante esse conhecimento, mas ela é uma visita fraterna, e nós vamos chamar essa visita de assistência religiosa, inclusive com a sugestão de lá fazermos o nosso evangelho. E aqui eu gostaria de colocar agora para vocês que nós temos vários departamentos dentro do IEM. O DIGE, sob a coordenação da Rosângela, que acontece nos sábados de manhã, né? As palestras, e nosso tesoureiro, ocupando o cargo de tesoureiro, muito brilhantemente, o Aires, o patrimônio, o João Henrique, o bazar, a dona Cida, e o ápice está comigo. Por quê? Porque quando nós quisermos trazer alguma sugestão, trazer alguma dificuldade, nós sabemos hoje a quem nós devemos recorrer dentro dessas áreas todas que são colocadas. E todas as coordenações nós sabemos que elas devem ser exercidas sempre em 2, que o dia que eu tiver que me ausentar por alguma dificuldade, eu tenho quem me substitua. Sobre os nossos assistidos, para finalizar a minha fala, né? Esse conhecimento do outro, eu me emocionei demais, demais. Foi muito gratificante quando eu preenchi as fichas de cadastro dos nossos frequentadores aqui. Olha as frases que eu colhi lá nessas fichas. Eu venho porque gosto do passe, viu, Suane? Que beleza? Eu venho porque gosto do passe, gosto da oração e me sinto bem, vou embora bem melhor. Essa frase aqui é de uma mãe
que recentemente perdeu o seu filho pelas portas do suicídio. Olha como é importante. Ela está recebendo esse amparo espiritual, esse acolhimento aqui dentro da nossa casa. E o outro, que eu não posso revelar os nomes, mas com certeza muitos dos que aqui convivem com ele vão identificar quem que é essa pessoa. Eu sou sozinho, não tenho família e aqui a gente convive. Olha o nosso espaço de convivência e olha a alegria que isso traz ao nosso coração. Então nós podemos dizer que esse nosso irmão, ele realmente pertence a essa família que é o IEM. Então nós temos que ter o conhecimento do outro e criar a convivência para aprofundar esse conhecimento. Mas o Spinelli nos diz muito brilhantemente: a criança ainda é o sorriso do futuro na face do presente. Evangelizá-la é, pois, espiritualizar o porvir, legando-lhe a lição clara e pura do ensinamento cristão, a fim de que verdadeiramente viva o Cristo nas gerações de amanhã. Acolher a criança é o primeiro momento onde nós vamos conseguir trazer o resto da família para dentro do IEM. E esse acolhimento ele deve ser incondicional. Tá? Por que isso? O que é para nós o centro espírita? O centro espírita é um educandário de almas. O centro espírita é um hospital. Ele é ainda uma escola, um espaço de convivência, mas acima de tudo, ele é a casa de Jesus. No Reformador de 1951, é uma escola onde podemos aprender e ensinar, semear o bem e colher as graças, burilarmos-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Você tem criticado menos os que trabalham e se apresentado mais para o serviço? E para finalizar, o Espiritismo não exige a santidade de ninguém. Lembramos que todos nós estamos inseridos num plano de provas e expiações, onde a característica ainda é de espíritos inferiores. Todos nós nos encontramos aqui neste mesmo patamar. Então é para o nosso crescimento e é através desse contato, dessa prática do bem, dessa prática do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, que nós vamos conseguir construir esse plano de regeneração, um plano mais feliz. Nós vamos dar agora intervalo para vocês acordarem, levantarem um pouquinho, né? Tomarem um lanchinho para repor as energias e aí nós voltamos a seguir com a fala da Miriam, que vai nos esclarecer mais sobre quem são os nossos assistidos. Então, dando continuidade às nossas tarefas desta tarde, nós gostaríamos de chamar a nossa companheira Miriam Carla Chimanco, não errei, para que ela venha então fazer a sua apresentação sobre quem são os nossos assistidos. Então, o que eu vou falar basicamente é rápido, né? E para mim é rápido. Vamos ver como que será, né? Então, assim, eu vou estar falando sobre como que são as pessoas que vêm até a nossa casa e como que o histórico delas, o que elas passam, porque às vezes quando se chega aqui é muito simples você falar assim: nossa, a criança está ali, ela não para quieta, ou ela não obedece, só que a gente não sabe o que realmente acontece em casa e como que ela é tratada em casa e o que ela espera que nós façamos, né? Então, assim, acho que tem que abrir ali, né? Então, quem são as pessoas que chegam ao nosso trabalho? Então, assim, o trabalho aqui no IEM, ele consiste em uma realidade de famílias com conflitos envolvendo a má conduta e muitas vezes abuso de álcool e ou drogas, onde há uma forma de acomodação à situação. As crianças crescem nesse meio, repetindo os mesmos comportamentos e sendo afetadas por esses mesmos vícios. Isso a gente conhece como famílias disfuncionais. Acho que a Rosângela até deve ter conhecimento disso, pela área que ela atua. Então, assim, o que acontece com relação a isso? As crianças que vêm aqui,
na família delas, não vou dizer todas, mas a maioria são usuários de álcool, alcoolistas, tem crianças onde há abuso infantil, abuso doméstico, tudo que se pode. Então, assim, elas já chegam aqui com todos os padrões da forma com que elas estão agindo, bem agravados, que aí fazem com que elas mintam, com que elas tenham um comportamento que muitas vezes se apresentam aqui na casa. Então, assim, segundo Isabel Félix Rodrigues, as principais características dessas famílias são, não quer dizer que seja uma ou duas, é o conjunto todo, né? E depois eu vou estar comentando a questão da diferença entre as famílias saudáveis e as famílias que têm essa questão de disfuncionalidade. Então, a falta de empatia, compreensão e sensibilidade para com alguns membros da família. Ou seja, entra aquela questão assim, eu me dou muito melhor com fulaninho, só que eu não me dou bem com, digamos, o fulaninho é meu irmão mais novo, mas o meu irmão mais velho eu não me dou bem, então eu tento fazer de tudo para prejudicá-lo. Não só o irmão, mas às vezes o pai, a mãe. Então, isso é um dos aspectos. Falta de limites claros, como tomar como seu a propriedade dos outros e toques inapropriados entre os familiares, o que existiria aqui como um abuso. Abuso tanto do irmão, da irmã, um incesto, né, que a gente chama. Ordem e mensagens não muito claros, ou seja, entre eles falam coisas que não é claro, ou seja, eu não vou falar assim, Karen, eu gostaria que você fosse até o IEM e pegasse a sopa para mim. Não, eu não te falo isso, eu simplesmente falo assim, Karen, vai no IEM. E aí eu não te cobro essa sopa, eu não te cobro o que você pode trazer de lá para mim. E aí eu fico, tá, mas eu cobrei. Aí quando você volta, você não trouxe a sopa, você não trouxe o que era necessário. E aí o que acontece? Eu vou te cobrar pelo que você não me trouxe, sendo que eu não te dei essa mensagem clara. Outro fator, a ordem, pais divorciados ou separados, o que não quer dizer que todos os pais, mas assim, a maioria tem esse caso de pais divorciados ou separados. E a questão é maior, porque às vezes não é o divórcio em um caso. Às vezes, minha mãe já casou 4, 5 vezes e não é só aqui nessa realidade, em outras isso acontece também. E o comportamento adúltero ou promíscuo envolvendo os pais ou filhos adolescentes. E às vezes os pais estimulam isso, essa questão da promiscuidade dos adolescentes. Extremos em conflito, o excesso de discussões agressivas ou falta de discussão pacífica entre os membros da família. Ou seja, ou eles discutem exageradamente, ou não há essa discussão, simplesmente você vai ficar apático, você não fala nada, um não conversa com o outro, tanto é que quando se chega ao trabalho, às vezes a gente questiona, e muitas vezes, por exemplo, eu e a Isolde, a gente trabalha com a família. Quando a gente chega e começa a questionar, eles não sabem muito um da vida do outro. Por quê? Porque às vezes em casa eles não conversam sobre isso, não há uma conversa. E às vezes a gente chega e a gente vê que há um conflito muito claro em casa. E quando há esses conflitos claros em casa, a gente tenta estar amenizando, mas é muito difícil eles chegarem e comentarem. E muitas vezes eles vêm à parte e comentam alguma coisa. É o trato desigual de um ou mais membros da família. Ou seja, acho que tem casos assim de irmãos que você percebe que um tenta menosprezar o outro, tanto um quanto o outro, um conflito muito grande. E aí vamos partir de uma outra forma aqui, o estilo de pais que a gente chama de disfuncionais, né? Que seriam os pais manipuladores, que são aqueles narcisistas que eu penso em mim e não penso tanto na criança. Então eu fico pedindo muita coisa para a criança que não caberia à criança, mas cabe a mim. Os abusadores, pais que abusam físico, verbal ou sexualmente dos filhos. A privação, e quando a gente fala de privação, é a privação às vezes de carinho, privação de cuidado, a privação de atenção, a privação de limites. E quando a gente fala em limites, o limite, a criança ela tem o direito de ter limites, ela não é um dever dos pais darem um limite à criança, é um direito que a criança tem de ter limites
na infância, e não só na infância, porque os limites vão muito além. Quando a gente chega, quando na idade adulta, a gente sabe que a gente tem limite, e esses limites, quanto mais limites a gente tem, mais fácil é de a gente trabalhar e de a gente conseguir ter um padrão melhor, tanto sentimental, quanto no trabalho, em qualquer outro aspecto. E aí entra a síndrome de Munchausen, que é onde os pais fazem com que a criança fique doente para eles terem, como que eu vou dizer, para eles é uma ferramenta como se fosse assim, a gente chama de o bode expiatório, ou seja, a criança tem toda uma atenção onde eu tenho atenção através da criança. Então, isso é um dos aspectos, antigamente não falava-se tanto nisso, mas hoje a gente percebe que tem muitos casos. E os efeitos na criança. Crianças que crescem em um ambiente disfuncional geralmente apresentam um destes papéis, que é o filho bom, que é aquele que assume o papel do pai. O filho bom é aquele que faz tudo o que é pedido, e muitas vezes o pai não está presente, ou porque é alcoolista, ou porque não mora em casa, mas ele faz o papel do pai, porque ele age conforme a família deseja. E daí tem o outro, é um destes, não é só um, pode ser mais de um. O filho problemático, que é aquele que é culpado pela maioria dos problemas e pode também ser cotado como responsável pelas disfuncionalidades da família, tornando-se às vezes o único emocionalmente estável. Que esse aqui às vezes dá problemas de aprendizagem, em muitos casos é esse. Então assim, o que chega, geralmente digamos em um consultório, coisa assim, é o problema. Ninguém percebe que o problema é a criança que chega, ela responde ao que o adulto faz. Então, quando uma criança chega, geralmente a gente questiona como que está o ambiente familiar. Por quê? Porque, assim, às vezes o ambiente está tão pesado, está tão difícil nesse ambiente, onde ela acaba respondendo de uma forma em desacordo e acaba trazendo... Porque, assim, quando se fala em uma dificuldade de aprendizagem, a dificuldade de aprendizagem, às vezes, ela pode vir... Vamos usar a palavra na ensinagem, que na verdade o professor não consegue colocar adequadamente. E outras vezes ela pode vir pelos conflitos existentes entre pai, filho, irmãos, entre todos esses que ali estão, às vezes separação, às vezes casos em que a criança tem que ter... Está sendo muito cobrada e assim ela acaba desenvolvendo um problema de aprendizagem. E aí nisso a gente sabe que às vezes esse talvez seja o único emocionalmente estável pelo fato de que os pais estão totalmente instáveis pela questão de não estarem se dando bem relacionalmente, e aí ele acaba sendo o que a gente chama de bode expiatório. É o filho babá, aquele que se torna responsável pelo bem emocional da família. O filho perdido, aquele que é quieto, que necessita mais e recebe nada, constantemente ignorado e escondido. O filho mascote, aquele que se utiliza da comédia para distrair os demais. E isso acontece muito, a gente percebe que tem muita gente que se utiliza de formas de brincadeiras e coisas assim, e a gente vê que distrai, só que até que ponto ele não faz isso como uma forma de chamar atenção para a família onde ele está. E muitas vezes não consegue. O filho cabeça, que é aquele que se torna oportunista. Oportunista por quê? Porque eu percebo tudo o que acontece ao meu redor e eu vejo que às vezes isso não está certo, mas se fulano faz e deu certo, então para mim pode dar também. E ele acaba se tornando um oportunista. E eles também podem pensar somente em si mesmos, desconfiar dos outros, o que isso geralmente acontece muito, é que eles não têm uma confiança de eles chegar em você e contar, porque muitas vezes, em todos os aspectos onde eles já passaram, eles confiaram em pessoas, e as pessoas não os levaram tão a sério, e contaram. E eles pensam, se eu contar, eles vão contar também. E isso acontece assim, em vários casos que a gente sabe, que são casos sérios, que às vezes a gente chega e a gente começa a conversar com as crianças, eles simplesmente... Eles não contam, leva-se muito tempo para eles chegar a gente perceber o que realmente está acontecendo. Ter dificuldades em expressões e emoções, em expressar o que eu sinto, em expressar o que está acontecendo. Às vezes eles são apáticos, eles não falam, eles são muito quietos.
eles apresentam autoestima, e autoestima é como eu me sinto, como eu estou. A autoimagem é como eu me vejo. Às vezes a minha autoestima está lá embaixo e eu me vejo de uma forma muito diferente do que eu sou. E assim, isso geralmente é muito prejudicado. Então eles se veem ou a mais ou a menos, muito diferente do que eles são. Dificuldade em formar relacionamentos saudáveis com os demais. E sentem-se, essa dificuldade de formar relacionamentos saudáveis é assim, quanto tempo de amizade eu tenho? Será que eu consigo, às vezes eu tenho essa minha amizade é de anos, digamos, de 10 porque às vezes é criança, mas desde muito tempo, às vezes não, em cada momento a criança tem um amigo diferente. Por quê? Porque às vezes não me dou bem, às vezes eu brigo, às vezes eu discuto, às vezes acontece alguma coisa onde eu não consigo me relacionar com o outro. Sentem-se ansiosos, depressivos, irritados, isolados dos outros. Até porque tudo que acontece em casa eu acabo deslocando para o meio onde eu estou. Geralmente isso acontece muito no colégio. No colégio você consegue perceber claramente como ele está em casa. Eles perdem a habilidade de brincar ou ser criança, eles crescem rápido demais. Por quê? Quando você fala assim, num ambiente saudável, vamos brincar, você consegue brincar. A pessoa que está num ambiente mais disfuncional, ela tem essa dificuldade muito grande, ela não consegue colocar-se no imaginário, no brincar, não faz de conta, é muito difícil isso para ela. E os adolescentes, e aqui assim, os adolescentes, embora hoje a gente não tem tantos adolescentes que participem, mas mesmo assim o que a gente percebe? Eles não confiam, os adultos a gente percebe, eles não confiam, eles têm dificuldade de sentir. Porque assim, quando eu falo em sentir, uma coisa é eu agir com a minha razão vai me dizer assim, não, eu faço isso, mas o que eu sinto quando eu faço isso? E aí entra aquela questão quando a gente fala nos grupos que mexem com drogadição, coisa assim, a gente tem que perceber o sentimento. Por que eu me alcoolizo? Eu me alcoolizo porque eu sinto um prazer, mas o prazer vem da onde? E a gente está trabalhando toda essa questão do sentir. E eles perdem isso, porque na verdade é tudo muito... a disfuncionalidade acaba fazendo com que isso acabe passando... eles vivem tantas coisas que eles acabam esquecendo que o sentir é uma coisa importante para eles. Eles não falam, têm dificuldades em realizar um projeto do início ao fim, ou seja, aí entra aquela questão, quando eu falo em projetos do início ao fim, o trabalho. Às vezes eu começo a trabalhar em um local, quando eu vejo, mas deu o primeiro problema que deu, eu não quero, já largo o emprego. Então tem todas essas, isso é no adulto. A dificuldade em se divertir, eles se levam muito a sério, a dificuldade em relacionamentos íntimos, e quando eu falo em relacionamentos íntimos a questão de eu estar junto com o outro, isso é muito difícil para cada pessoa aqui também, e procuram constantemente aprovação e afirmação, eles sentem-se diferentes. Por mais a gente de fora não vê, mas eles, se você for perguntar, eles se sentem diferentes. E quem trabalha com a família, a gente percebe isso muito claro, porque eles se colocam como sendo muito aquém ao que se espera deles. São impulsivos. E aí vamos para uma outra, a questão da família disfuncional com a família saudável. Qual que é a diferença? Nas famílias saudáveis, elas não são um resultado de uma infância perfeita, porque assim, perfeito não existe. Sempre vai ter uma coisa ou outra, mas o resultado de um sistema familiar que possui regras conscientes e razoáveis. Ou seja, se você fizer isso, você vai receber isso. Se acontecer isso, acontecerá isso. Ou seja, tem essas regras, esses limites. Nas famílias que aqui estão, não vou dizer que não tem, mas é muito difícil você achar uma família que tenha isso tão claro e definido. E, assim, nas famílias saudáveis tem base de confiança e respostas apropriadas às quebras destas regras. Ou seja, a base de confiança é o quê? Se eu falei que hoje, se o meu filho
não fizer a tarefa, ele não vai dormir na casa do coleguinha, ele sabe que se ele não fizer a tarefa, ele não vai dormir na casa do coleguinha. Só que, se um dia eu falo, não, você não fez a tarefa, eu quero dormir na casa do coleguinha, não, hoje você não vai, daí o que a criança faz? Porque a criança, ela tem essa questão da manipulação, mas só hoje, mas olha o que eu fiz tal coisa, não sei, não, aí vai mais um pouco. Aí, então tá, né? Eu vou deixar, pode ir. Então ela sabe que dessa vez ela foi. Da próxima vez ela vai fazer umas 50 vezes a mesma coisa, mas para ela conseguir. Então, ou seja, isso não fica claro. Para a criança tem que ser muito claro isso. Eu não fiz a tarefa, eu não vou dormir. E é isso que tem que acontecer. Por quê? Porque é regra, limite, é isso e pronto. Assim, punição em uma família saudável não envolve cicatrizes físicas ou emocionais. Ou seja, eu não vou precisar brigar, não vou precisar bater, eu não vou precisar fazer nada. Eu simplesmente disse não, e o não é o que eu falo, não é não. E aí, assim, se nós formos ver pela parte da psicologia, a psicologia coloca uma coisa muito clara, que o não é a primeira palavra que a criança entende como o não poder, o não fazer. Então, é isso que ela precisa disso. Não é a questão assim, não, tadinho, não é tadinho. A criança precisa do não. E aí assim, eu achei uma outra coisa que eu achei assim, muito importante, porque tem uma publicação da Unicef, que é Os Novos Direitos da Criança, de Luiz Lobo. Ele destaca o direito que toda criança tem de ter limites. O autor afirma que, ele se pauta, né, em sua colocação, que o excesso de liberdade pode ser tão prejudicial quanto a falta dela. E isso é muito claro, porque às vezes a gente pega a criança pequena e o que os pais pensam? Eles não entendem nada, tadinho, ainda não está na hora. Como que ainda não está na hora? A criança, ela sabe o que ela está fazendo. Então, assim, ela tem que entender que se eu fizer algo que eu não posso fazer, vai acontecer algo, então eu tenho que ter esse limite claro. Aí as crianças que aqui na nossa casa participam, elas precisam sentirem-se seguras, elas precisam se sentirem seguras, e quando falamos em limites e regras, sabemos que estes não são restrições, e restrições também são boas, porque dão segurança. Vamos pensar em uma coisa assim bem clara. Eu preciso descer, e acho que foi um exemplo dado aqui na casa mesmo, eu preciso descer em um corrimão, só que é íngreme, é muito difícil, e para mim é muito complicado, mas se eu coloco algo para me apoiar, fica muito mais fácil. Esse algo para me apoiar é o limite que eu tenho. Eu sei que daqui eu não vou passar. Eu sei até onde eu posso ir, até onde eu posso me conduzir. Então, assim, a importância que tem, quando eu falo dessa questão do limite, acho que aqui a gente precisa pegar muito nessa questão do limite, e não falo quando fala só criança, não é só criança, é como adulto também. Quantas vezes às vezes assim, acontece muito das faltas, mas olha, eu não pude vir, e assim, eu não pude vir um dia, eu não pude vir outro, e quando você vê, e daí chega alguns, nas nossas comemorações, ou coisa, o que eles falam? Fala-se assim, não, mas eu estou participando, às vezes tinha, digamos, 36, enquanto eu vim 3, mas eu estou participando. Não é a mesma coisa, porque a participação é importante. Cada vez que eles vêm, a gente trabalha com essa questão de moral, com essa questão do evangelho, com tudo isso, e isso é muito importante para eles. A diferença que tem entre as pessoas que começaram a participar e as pessoas que pararam, as pessoas que começaram e continuam, é muito grande. Talvez eu seja muito, não tem como eu estar falando porque eu participo, mas as pessoas de fora notam, e isso é muito claro, e é muito produtivo, é muito bom a gente ver esse resultado. E quando a gente fala assim, o que eles precisam? Porque assim, eles são de uma família desestruturada, famílias difíceis, porque tem casos que são bem complicados, e tem casos que não são tanto, mas assim, o que eles precisam para eles ficarem melhor, para eles conseguirem seguir uma vida melhor, ter uma vida mais saudável, uma vida espiritual melhor. Observando tudo isso, a gente vê que eles precisam também, o que vocês, todo mundo precisa, de amor, de compreensão, de acolhimento, de dizer assim, eu pertenço ao grupo, eu faço parte do grupo.
Então, se eu faço parte do grupo, eu tenho um porquê estar ali. E vamos pegar uma fala da Karen, quando a Karen comentou de uma das pessoas que veio e fez o cadastro, que colocou assim, eu sou sozinha, eu não tenho ninguém aqui, a gente convive. Tá, aqui a gente convive, aqui eu faço parte desse ambiente, e isso me dá uma razão do porquê que eu tenho que vir aqui, e o que que eu estou fazendo nesse mundo, o porquê que é tão importante eu estar nesse mundo fazendo o meu trabalho. Então, eu e a maioria dos autores, até onde eu pesquisei, que eu fui atrás, é desta forma. Aí, assim, eu agradeço a atenção de vocês e não sei se vocês têm alguma dúvida e a Karen vai voltar. Olhando por aí, dá uma dor aqui. Às vezes dá vontade de não ver. Às vezes dá vontade de chorar. Às vezes dá vontade de esquecer. Mas quando essa vontade te encontrar, transforme essa vontade em fazer. Neste segundo, em algum lugar do mundo, alguém tá precisando de você. Faça a parte, faça a sua parte, que dê a melhor parte de você. Não é com a mão no bolso, é com a mão na massa, que dá pra ajudar a resolver. Basta um pouquinho, você não tá sozinho. Faça porque há muito pra fazer. Faça a parte, faça a sua parte, que dê a melhor parte de você. Que dê a melhor parte de você. Olhando por aí, dá uma dor aqui. às vezes dá vontade de não ver. Às vezes dá vontade de chorar. Às vezes dá vontade de esquecer. Mas quando essa vontade te encontrar, Transforme essa vontade em fazer. Neste segundo, em algum lugar do mundo, alguém tá precisando de você.